boa noite a todas. Hoje, né, a gente vai fazer um debate, né, uma discussão, tendo por base os conceitos de Aristóteles. Então, nesse quadro aqui que vocês já conhecem, né, um pedaço do quadro, né, Escola de Atenas, tem o personagem que está apontando para cima é Platão, né, o mundo das ideias, e o personagem que está fazendo o movimento para baixo é o Aristóteles falando. Não é lá em cima, é aqui embaixo que a gente vai compreender o mundo, né? Aristóteles, ele nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, na região da Trácia, e viveu por 62 anos. Né? E a característica, né, de Aristóteles era buscar formar-se, né, da melhor maneira possível em torno dos conhecimentos que existiam na época. E o objetivo dele, né, era se aperfeiçoar cada vez mais no entendimento sobre o mundo. Né? Uma pequena biografia do Aristóteles. Né? Então, Aristóteles, né, a região da Macedônia, da Trácia, da cidade de Estagira. Né? Ele era filho, né, de Nicômaco, Nicômaco tinha toda uma formação, né, relacionada à medicina. E essa formação, né, relacionada à medicina, né, dava a característica, né, de você ter uma investigação sobre as doenças, né, ou a saúde do indivíduo, né, de uma forma mais ordenada e sistematizada. E isso implicou, né, pelas influências, né, do pai, bem como do seu tio, que atuavam nessa área médica, o interesse que o Aristóteles passa a ter, né, pela biologia e pela fisiologia. Ou seja, né, começar a compreender as características de um organismo, como ele se caracteriza, qual é o problema que foge de domínio desse organismo e como poderia se atuar de uma forma a minimizar, né, no caso de uma doença, né, a condição do indivíduo, valorizando os caminhos que envolvem a saúde propriamente dita. A família, né, de Aristóteles, né, era uma família, né, que remontava, né, a diversas gerações no âmbito da atividade médica. E esse conhecimento, né, passando de pai para filho, também chegou a influenciar inicialmente o Aristóteles. O Aristóteles, com cerca de 16, 17 anos de idade, ele saiu lá de Estagira e foi para Atenas. E lá em Atenas, que era, na época, né, o grande centro cultural, né, Aristóteles, né, buscou um lugar, né, para poder trabalhar seus estudos, suas possibilidades de conhecimento, pois não existia somente a Academia de Platão, existiam outros espaços de estudo. Porém, né, alguns que que o Aristóteles chegou a conhecer, né, tinham uma direção voltada mais para a questão da política, da polis, né, de como o sujeito vai se formando para discutir a cidade, suas características e assim por diante. E o Aristóteles tinha um interesse em debater o conhecimento. E a finalidade do Aristóteles era aprofundar, né, como que o conhecimento é elaborado, é entendido, compreendido, e ele ingressa na Academia de Platão. Então, nesse começo, né, Platão vai influenciando as ideias de Aristóteles sobre o entendimento do mundo. E Aristóteles vai partilhando inicialmente, né, a compreensão de que é no mundo das ideias que a gente encontra a perfeição, a avaliação e análise mais adequada, né, sobre a vida, e que aquele caminho, né, descrito por Platão, né, que para chegar ao mundo das ideias nós vamos e nós ficamos aqui na Terra, a gente morre, daí reencarna novamente, vai voltando e assim por diante, até que se estabelece um determinado equilíbrio e a gente avançando, né, para o conhecimento mais puro possível, né, o conhecimento do magistrado. E lá, né, Aristóteles, sobre essas influências e debates, né, ele fica na academia participando, né, com Platão das discussões, conceitos e assim por diante, até quando Platão morreu, né. Então, Platão veio a falecer e o que se esperava, né, era que Aristóteles fosse considerado o novo dirigente da academia. Oi? Quantos anos Platão morreu? Platão morreu com 90 anos. O Sócrates, ou melhor, Sócrates morreu com 70 anos e Platão com 80 anos. E Aristóteles com 63 anos. É claro que vale salientar, né? O calendário gregoriano não existia.
calendário que a gente segue hoje, né, que é o gregoriano, não existia naquela época, né? Então se faz um aproximado, né? Talvez não tenham vivido todo esse tempo aí como... embora existisse um calendário na época, não era um calendário de 12 meses, né? Não tinha as peculiaridades do calendário atual, né? Então, hipoteticamente, né, tem esses períodos aí que eles devem ter vivido, né? Mas era outro calendário, não era esse, né? Certo? Acho que eu já comentei com vocês, né, que o calendário gregoriano foi criado na Idade Média, né, pelo Papa Gregório. E a partir dali que no Ocidente começou a se seguir esse nosso calendário atual. Inclusive hoje, né, tem grupos culturais que seguem calendários diferentes, né? Mas enfim, né, com a morte de Platão, né, se esperava que Aristóteles pudesse assumir, né, já que o Aristóteles era o mais brilhante, né, dos discípulos de Platão, né, era quem se destacava ali nas discussões sobre filosofia e assim por diante. E o que ocorreu foi que o Aristóteles foi deixado de lado pelo o primeiro elemento, né? Ele não era ateniense e não era grego. E para se considerar adequado um sucessor, teria que ser grego ou melhor, né, ateniense ainda. E como Aristóteles era um estrangeiro, quem acaba assumindo, né, foi o sobrinho do Platão, né, Euspeusipo, e Euspeusipo, né, começa a trazer, né, para as discussões dentro da academia platônica, né, conceitos da matemática, né, uma matematização da filosofia. Aristóteles, né, não foi escolhido, né, o que já deixou um pouco insatisfeito, e depois, né, com a característica dessa matematização da filosofia, completou, né, o conceito dele ir embora, né. E ele, então, sai de Atenas e vai com alguns alunos, né, assim como ele, alunos, né, para Assos, e lá na Macedônia ele começa a criar, né, um espaço de debate, de discussão, que dura por um período, né, de 3 anos, e posteriormente ele vai para Mitilene, né, na ilha de Lesbos, e lá ele começa a fazer as suas investigações, especialmente no campo biológico, que é uma das produções, né, que o Aristóteles veio a ter. E ali, né, também começa a ocorrer algumas análises e reflexões que vão dando base para uma reestruturação das influências platônicas em Aristóteles. Então, nesses trabalhos com a biologia, ele começa a retomar novas análises e novos entendimentos, né? Posteriormente, né, Aristóteles foi chamado lá da ilha de Lesbos para ser o tutor, o preceptor do Alexandre, né, Alexandre o Grande. Então, o pai de Alexandre, Filipe II, né, solicita ao Aristóteles, que era reconhecido, né, como um grande professor, né, um grande filósofo, e Alexandre passa a ser educado, né, em toda a erudição possível, né, pelo Aristóteles, dando a ele, né, toda uma base para quando assumisse o poder, né, o trono, né, pudesse governar com eficiência, né. E Alexandre, né, ao assumir o trono, ele se torna Alexandre o Grande pela ação que ele vem a ter conquistando, né, vários países, várias regiões, né, até parte do Oriente, né. Então Alexandre fez uma ampliação de território, né, fantástica, né, para o seu povo, né. E ele fez, né, unindo-se, digamos assim, em suas análises com os conceitos aprendidos, estratégia, de tática, né, para poder descobrir um novo mundo e uma nova realidade, né. Com isso, né, com a saída, né, com a entrada, né, de Alexandre para o trono, Aristóteles parou, né, de fazer o acompanhamento regular com ele. Então, Aristóteles volta para Atenas, e lá em Atenas ele funda, né, o chamado Lyceion, que é o liceu, né. E a partir, né, do trabalho que ele começa a desenvolver ali, né, ele vai formando novos alunos, né, que têm interesses pela filosofia, e lá começa a debater, né, com eles várias formas de conhecimento, com a diferença, né, de que na academia platônica, assim como Sócrates, né, que debatia os assuntos que surgiam no momento, no liceu os trabalhos começaram a ser ordenados, né. Então a gente tem pontos aqui para discutir.
e a gente vai encaminhar os debates, as discussões a partir dos pontos elencados. O que a gente quer debater e discutir. E não o acaso, né? Então, não é o acaso que surge o filosofar. Tem uma ordem que a gente estabelece sobre o que vai filosofar. E o Aristóteles tinha uma característica de que, ao invés de, né, ficar dentro do Liceu, debatendo, discutindo, ele gostava de sair, né, para, em volta do Liceu, nas proximidades do Liceu, junto com seus alunos, produzir o conhecimento, debater os conhecimentos. E esse passeio, né, que era o Perípetos, deu base para o nome que vieram a ser chamados os seus alunos, né, de peripatéticos. Né? Peripatéticos seriam aqueles que passeiam e durante o passeio vão aprendendo, né, sobre o que existe à sua volta, o que existe no mundo, o que caracteriza, né, cada uma das dimensões que nos possibilita entender o que é a realidade. Né? O Liceu, né, tinha uma característica diferente da academia platônica, pois no Liceu começou-se a valorizar as ciências naturais, principalmente, né, por influência das pesquisas biológicas que o Aristóteles fez lá na ilha de Lesbos e também pelas influências familiares no âmbito da medicina. Alexandre o Grande, né, frequentemente, né, enviava dos seus espaços novos que ele conquistava exemplares de fauna e flora para o Aristóteles. Né? Então o Aristóteles recebia, né, essas espécimes da fauna e da flora diferentes, né, e ali eles começavam a filosofar, né, como que uma planta, né, se caracteriza desse modo, um animal se caracteriza daquele outro modo, diferentemente das plantas e animais que a gente conhece por aqui. Né? Então ele começou a ampliar a partir dessa base da realidade para entender como as coisas vão se formando. O trabalho, né, de Aristóteles, né, tinha como base, né, filosofia, lógica, ética, política, retórica, poesia, biologia, zoologia, medicina, psicologia e metafísica. No âmbito da metafísica, os estudos do Aristóteles era para derrubar os conceitos da metafísica. Então, enquanto a gente encontra lá no Platão a característica de que a metafísica é necessária, porque é nesse mundo das ideias que a gente encontra a explicação do mundo, o Aristóteles combatia esse conceito metafísico para dizer que o entendimento do mundo é aqui, e não em algum lugar. Então, a base aristotélica era, vamos explicar o mundo aqui onde a gente está. E esse mundo onde nós estamos é um mundo sensível. O mundo se explica no mundo sensível, não fora dele. Buscar explicações metafísicas no mundo das ideias é errar na análise e fazer, né, uma leitura equivocada do próprio mundo. Na psicologia, né, que não está elencada aqui, eram as relações do estudo da alma. E a alma entendida como espírito, como consciência, e essa alma é relacionada diretamente com o corpo. Então, corpo e alma formam uma unidade para a gente entender quem é a pessoa. E não nos moldes platônicos, em que corpo e alma são separados. Então, para Platão, corpo e alma estão distantes um do outro. Para Aristóteles, corpo e alma fazem parte de um único elemento que implique no entendimento sobre o mundo e a realidade. E também, né, no estudo dessas áreas do conhecimento, Aristóteles estabeleceu o que hoje a gente chama de metodologia científica, ou procedimento científico, ou procedimento metodológico. Ele estabelece como que a gente deve estudar os fenômenos da realidade. Então, se, por exemplo, né, hoje, quando a gente vai fazer um trabalho, ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter introdução com problema, justificativa, hipótese, objetivos, desenvolvimento, trabalhando ali conceitos teóricos, tem que ter método de investigação, e a gente tem que falar qual é a amostra, qual é o instrumento que a gente vai utilizar, como a gente vai analisar os dados, e depois tem análise e discussão dos dados, né, o modo como a gente analisa todo o procedimento de investigação, e depois a conclusão e referências
todo esse processo de construção nós devemos ao Aristóteles, pois ele passou a dizer, para conhecermos tem que ter método, e o método significa seguir passos. E à medida que a gente compreende os passos corretos, a gente começa a entender a lógica de como funciona o mundo, sejam os seres animados, sejam os seres inanimados. Aristóteles, né, dirigiu a sua escola, né, até 324, depois da morte de Alexandre. Né? Então, assim que Alexandre veio a falecer, Aristóteles encerrou sua participação no Liceu, e passou, né, o Liceu para o Teofrasto, que foi um dos seus seguidores. Né? Como era o principal discípulo, Teofrasto seguiu em frente, né, com o Liceu aristotélico. E uma característica importante, né? Aristóteles deixa Atenas, pois ali se criou um movimento antimacedônico, ou seja, qualquer pessoa que não fosse ateniense ou grega recebia ameaças, e essas ameaças cada vez mais frequentes, né? E diante disso, né, Aristóteles decidiu sair de Atenas, né, pois ele deixou, né, um argumento por escrito. Eu vou sair de Atenas para que não se cometa um segundo crime contra a filosofia. Né? Um segundo crime porque o primeiro foi o crime praticado em relação a Sócrates. Né? E para ele não ser vítima, né, pois estava sofrendo, principalmente por parte dos sofistas, né, perseguições. Né? Então os sofistas inventavam histórias, e por ele ser macedônico, Alexandre o Grande, né, teve todo um impacto ali na região da Grécia. Quando vem a falecer no Alexandre o Grande, né, tudo que representava a Macedônia era inadequado, era ruim, e com isso, né, Aristóteles acabou saindo de lá. Veio a falecer, né, em 322 antes da Era Comum, e passou, né, a caracterizar, né, seu pensamento como um modo diverso da maneira em que Platão entendia o mundo, né, ou o pensamento idealista. Então, Platão e Sócrates representam um pensamento idealista, que quer dizer, a gente busca respostas para entender o ser humano fora do ser humano. Ou, se for dentro do ser humano, num lugar que nem o próprio indivíduo sabe qual é esse lugar. É essa a condição, né, das influências platônicas, socráticas para a psicologia. Então, as linhas teóricas da psicologia que são idealistas, elas vão buscar respostas muitas vezes inconsistentes com a própria determinação da realidade. E muitas vezes fora do indivíduo ou dentro do indivíduo num lugar desconhecido. As influências de Aristóteles vão dar base para a construção da ciência materialista, bem como da psicologia materialista. E essa psicologia materialista vai dizer, a gente entende o ser humano através da linguagem, que é o modo como o ser humano pode expressar a concretude do seu pensamento ou pelo seu comportamento. Então, eu vendo uma pessoa fazendo alguma coisa, eu estou tendo uma lógica de entendimento do seu comportamento. A pessoa falando sobre aquilo que ela pensa sobre o mundo, eu estou entendendo o modo dela pensar o mundo através da linguagem. E dentro de uma base materialista, a gente não adivinha o que a pessoa pensa. A gente pode levantar hipóteses a partir do que a pessoa fala e a partir do que a pessoa faz. Então, o modelo materialista na psicologia é em menor quantidade do que o modelo idealista. Em alguns casos, né, o idealismo é tanto, né, que é até ruim para a psicologia, né, em que se confundem determinadas crenças, né, e crendices, né, como se fossem práticas psicológicas. Né. A psicologia, né, enquanto definição no Brasil, e aí dia 27 de agosto é nosso aniversário, né, em 27 de agosto de 1962, a psicologia foi reconhecida como profissão no Brasil. E o nosso Conselho Federal de Psicologia diz que a psicologia é uma profissão e é ciência. A grande questão é que o Conselho Federal não diz qual é o tipo de ciência, né? Porque a gente tem ciência idealista, que tem as influências platônico-socráticas, e temos a ciência materialista, que tem influências de Aristóteles, bem como de Epicuro, que é o autor que a gente vai ver na aula que vem.
Epicuro é um pouco diferente de Aristóteles, mas é materialista como Aristóteles, né, no entendimento da compreensão humana. Então, Aristóteles ele tem uma influência idealista, né, do período da escola platônica, e depois ele acaba rompendo com esse pensamento platônico. Epicuro, que a gente vai ver na aula que vem, já tem uma base materialista na sua construção, né, de pensamento e análise sobre o mundo. Então, uma pequena comparação aqui entre Sócrates, entre Platão e Aristóteles, né? Então, Platão, né, traz em si um forte componente místico-religioso presente no mundo das ideias. Por exemplo, é através da teoria da imortalidade e espiritualidade da alma que a gente encontra esse mundo das ideias. Então, todo mundo é imortal e todo mundo chega ao mundo das ideias, reencarnando várias vezes até chegar a um grau de perfeição, né? Para o Aristóteles, né, não existe esse componente místico-religioso. Então, não tem isso. Ele vai trabalhar, né, com base na ciência da natureza, vai ter uma fundamentação, né, baseada no geocentrismo, né, a Terra como centro, né, e esse centro é um mundo sensível. Então, nós estamos nesse mundo, e esse mundo não é um mundo caído, decaído, né, como o Platão chamava, né, mundo das sombras, né. Então, Platão dizia, nós estamos no mundo das sombras, e esse mundo não é real, porque o mundo real é o mundo das ideias. O Aristóteles passa a dizer, mundo das ideias não existe, o que existe é esse mundo é um mundo real, e a gente não vai ter a imortalidade. Então, quando termina a vida aqui, terminou, né, acabou, não tem mais para frente, né. E é nesse mundo que a gente vai encontrar a explicação do fenômeno real. Então, não tem em outro lugar, é só nesse mundo, né. Então, é aqui que a gente tem que fazer a leitura sobre o que acontece, como acontece, para entendermos de modo adequado. O Platão, né, ele valorizava as ideias puras ou absolutas que estavam localizadas lá no mundo das ideias. O Aristóteles vai dizer, né, que o ser humano é composto por matéria e também por forma. Alma e corpo estão integrados na matéria e na forma, e não existe mundo das ideias. Então, nós, seres humanos, somos poeiras cósmicas, somos poeiras do cosmos, né, literalmente. Assim como é uma pedra, assim como é uma borboleta, assim como é uma árvore, nós somos compostos de partículas, nós somos compostos de matéria. E essa matéria é que vai caracterizando quem somos, né? Todos nós somos matérias, né? Repercute um pouquinho os conceitos do Demócrito, né? Que dizia, né? Que a vida é feita por átomos, né? Seja a vida animada ou inanimada, né? A gente estando vivo ou perdendo a própria característica da vida. Os seres vivos, melhor dizendo, e os seres inanimados são compostos de matéria. E matéria é o que existe. Então, uma abordagem materialista é uma abordagem que busca comprovar o que é real. Então, se a gente está investigando o aqui e agora, a gente está investigando a matéria. E essa matéria é que vai explicar a própria compreensão do mundo em suas características, né? No livro Temas de Filosofia, a Marilena Chaui caracteriza essas diferenças de modo bastante simples, né, e direto entre Aristóteles e Platão. Ela diz assim, né, para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias, lugar da essência imutável de todas as coisas. Todos os seres são apenas cópias de tais arquétipos e se aperfeiçoam à medida que se aproximam desse modelo ideal. Assim, mesmo existindo inúmeros tipos de pessoas, a ideia de humanidade é una e imutável. Então, a humanidade vai se encontrar lá no mundo das ideias. E quando a gente tem um raciocínio avançado, adequado para entendermos o real, é que a gente já está no mundo das ideias. Enquanto isso, né, a gente está no mundo das sombras que nos engana, nos leva a análises equivocadas. Já o Aristóteles, né, de acordo com a Marilena Chaui, né, vai pontuar de outro modo, né? Ela diz, para Aristóteles, todo ser tende a tornar atual a forma que tem em potência. Característica de potência, né? Todos nós podemos ser algo diferente do que somos. Isso é potência. Então, todos nós trazemos algo em nós que pode se caracterizar em outra coisa.
Vale para o ser humano, vale para a natureza toda, para os seres animados e inanimados. E ela continua dizendo, por exemplo, a semente, quando enterrada, transforma-se no carvalho que era apenas em potência. Então, a semente não é o carvalho, mas ela é a potência do carvalho que irá nascer. Quando essa ideia é transposta para os seres humanos, conclui-se que também eles têm formas em potência a serem atualizadas, ou seja, a sua natureza essencial se realiza aos poucos, em direção ao pleno desenvolvimento daquilo que eles devem ser. Basicamente, né, nós, quando nascemos, somos crianças, bebês, temos a potência de sermos adolescentes. Quando nos tornamos adolescentes, temos a potência de sermos adultos. Sendo adultos, temos a potência de sermos idosos. É o caminho que segue uma lógica. Isso é fundamental para Aristóteles. Tudo tem explicação e tem lógica. E não que seja algo do acaso ou algo que esteja para ser encontrado somente no mundo das ideias. Olhe o mundo, perceba o mundo com os sentidos que você vai ter a explicação dele. E a Marilena Chauí termina dizendo, tanto para Platão como para Aristóteles, a plenitude humana coincide com o aperfeiçoamento da razão. A diferença, a razão aperfeiçoada para Platão é no mundo das ideias. Para Aristóteles é aqui, no mundo sensível, né? Então não tem mundo das ideias, a razão a gente encontra aqui, né? Aristóteles, né, contribuiu de modo significativo para os conceitos de lógica, por exemplo, né? Escreveu muito sobre a lógica e como ela se caracterizava, levando em conta, né, que para que a lógica se estabeleça são necessários alguns pré-requisitos. Né? Esses pré-requisitos, né, se encaminhavam, né, de acordo com Aristóteles, por dois aspectos. O primeiro, né, também, né, não só por dois aspectos, melhor dizendo. Primeiro, né, pelo método indutivo. O indutivo significa, né, que a gente conheça o particular para generalizar o restante. Então, antes de dizer que o mundo é desse jeito, a gente tem que ver o particular do mundo. Então, por exemplo, como que os seres animados vivem, daí a gente pode separar seres humanos de animais, tipos de animais diferentes, né, bactérias, a gente pode separar, né, em várias classificações, né, bactérias, insetos, anfíbios, peixes, diferente dos mamíferos e assim por diante. Então esse método indutivo ele vai levando em conta o particular para a compreensão do geral. Na Idade Média, né, os escolásticos, né, que principalmente através de Comênios, estabeleceram na Idade Média a construção das escolas, tendo como princípio, né, o conceito do particular para o geral, né? Que basicamente o que era, né? Se ensinava aspectos particulares para que depois a gente entendesse a lógica daquele conceito particular. Por exemplo, hoje as escolas estão nesse perfil, né? Então, por exemplo, boa parte de nós, né? A gente conhece a parte, né? Então, por exemplo, vocês que estão aí no primeiro ano de psicologia, vocês conhecem as disciplinas que já fizeram e estão conhecendo as disciplinas do segundo semestre. Mas ainda talvez vocês não tenham a noção do geral, né? O que é o curso de psicologia com essas disciplinas? Por quê? Porque a característica desse método indutivo se espalhou, né, de modo amplo, em que a gente deva conhecer primeiro as partes, para depois entendermos a lógica do global, né, do geral. Se é correto ou não, né, a gente pode questionar, né, mas é o princípio do método indutivo aristotélico, né? Conheça o particular para depois conhecer o amplo. E outro elemento importante nesse processo de organização da lógica é o processo de abstração. Abstração é pensar sobre as qualidades que um objeto vem a ter sem ter o objeto em suas mãos ou em sua frente, né? É um processo mental, né? Então, a abstração seria trazer para dentro de nós aquilo que a gente tem da leitura do mundo. Qualidades aqui são os atributos do objeto, se é quadrado, se é redondo, se é amarelo, se é verde, se é vermelho, se é grande, se é pequeno,
se é duro, se é mole, se é flexível, inflexível, ou seja, são as qualidades da coisa. E essa coisa, né, a gente amplia o próprio conceito, né, qualquer coisa que exista no mundo, né, incluindo seres vivos, né. Então, a abstração é como que eu, por meio da reflexão e da análise, vou entendendo a lógica de como as coisas vão se estabelecendo no mundo. E dentro dessa lógica que existe uma ordem. Tudo tem uma ordem. E isso é um elemento central que destaca, né, a própria contribuição do Aristóteles, né. E também, né, o Aristóteles vai dizer, tudo isso vai ocorrer no mundo sensível. Não é em outro mundo, não é em outro lugar, é aqui. E nós temos condições de fazer e passarmos por todo esse processo. Pegando Professor, um exemplo... Oi, pode falar. pode explicar esse indutivo de novo para mim, por favor? Então, voltando aqui. O método indutivo é quando a gente vai buscar um atributo particular para generalizar para outras situações. Então, do particular para o maior, né? Então, por exemplo, pense num limão aí. Está pensando num limão? Tô. Me diga as características dele. É verde, redondo, Verde, redondo, o que azedo. mais? Azedo. Então você está me trazendo, né, por meio da abstração, porque você imaginou esse limão aí, características do particular para que a gente amplie o entendimento do que é um limão. Então você falando assim, é verde, redondo, azedo. Então a gente abstrai, né, as características que estão relacionadas à nossa condição de interpretarmos, né, o que é essa fruta. E eu poderia dizer assim, ó, desse método indutivo, se você encontrasse um limão que tem na sua cor a cor laranja, você diria que ele é um limão? Ele tem a cor laranja, é redondo e azedo. Se eu visse de frente assim, acho que não, Mas tem, né? Que é o limão chamado tem, limão porque rosa. eu sei O que limão minha tia rosa. plantou isso daí. Oi? Minha tia plantou esse limão no quintal dela. Então, você conhece, né? Então tem o limão rosa, que é lá, veja o nome em português, né? Limão rosa, ou cravo, né? Que é laranja, a cor é laranja, e ele tem os atributos do limão, né? Ser redondo e ser azedo. E tem o limão siciliano. E o limão siciliano, que segundo dizem é o verdadeiro limão, né? Ele é amarelo. Tem o formato redondo também e é azedo. Então, veja assim, a característica particular do primeiro que você disse se aplica a outros limões que têm características diferentes, mas têm elementos em comum, que os tornam limões, né? Eles são azedos e são redondos, embora mude a cor. Então, isso acaba implicando num conceito de lógica que o Aristóteles vai usar, que é o silogismo, né? Então, se o limão Tahiti é redondo e azedo, e o limão rosa é redondo e azedo, e o limão siciliano é redondo e azedo, significam que eles têm uma característica em comum, porque esse azedo dos três é muito parecido, né? Se não igual, né? Muito parecido. O formato é parecido, o que muda são as cores. Então, a condição particular amplia para a demanda do geral, né? E isso vai implicando no meu processo de abstração. Quanto mais eu lido com a experiência, que é o ato, e o Aristóteles vai destacar essa condição do ato, mais abstração eu faço. Então, o método indutivo é do particular para o geral. Isso foi o método que ele estabeleceu, né? Daí depois tem o dedutivo, né, que é o caminho contrário, do geral para o específico. Então aqui, né, um exemplo, né, do método indutivo para a abstração, né? Conceito de maçã, né? Então a gente olha aqui, tem, o que é maçã? Maçã é vermelha, redonda e grande. Do lado a gente vê outra maçã. A maçã é verde, pequena e também é redonda. Então a gente observando as duas, elas têm características em comum. Que implica, né, que quando a gente vai se deparar com outras maçãs, né, como a gente tem várias ali,
a gente vai estabelecer o conceito de maçã para todas elas, mesmo tendo maçãs verde e vermelha, maçãs verdes e vermelhas, a gente diz, o que tem aqui é um conjunto de maçãs, porque a gente pegou a característica particular, tanto de uma como de outra, e generalizamos para um processo de abstração, né? Então a gente acaba entendendo a lógica das relações, né? E claro, né, que se for aprofundar aí na investigação sobre maçãs, né, a gente vai encontrar outros tipos de frutas que vão pertencer à mesma família das maçãs, né? Mesmo sendo frutas bem diferentes, né, em suas características. Né? Ou seja, o Aristóteles vai buscar essas características da indução que vai explicando a lógica de como as coisas se estabelecem, e à medida que a gente vai tendo domínio dessa lógica, nós vamos estabelecendo o processo de abstração, né? Então a gente vai entendendo como que a coisa funciona e como ela se caracteriza, né? E com isso, né, o Aristóteles criou um conceito chamado de silogismo. Silogismo significa, né, quando uma parte explica outra parte, a gente pode trocar alguns elementos, que esses elementos, ao serem trocados entre si, vão ter como resultado a explicação do que é o real em todos os momentos, o que é a verdade em todos os momentos, né? Então, o silogismo, né, ele traz proposições ou afirmações, né, premissas, que à medida que são intercaladas entre si, vão dando base para a explicação de um determinado fenômeno e uma lógica de como o mundo é entendido. Então, basicamente, né, o silogismo ele envolve 3 pontos, né, A, B e C. Né? O A seria, a primeira premissa é verdadeira e geral. A segunda premissa é verdadeira e particular. A terceira premissa, né, é uma premissa nova com uma conclusão particular e verdadeira, ou seja, se articula elementos de modos diferentes para que se chegue a uma mesma conclusão do que é verdadeiro ou não. Então, por exemplo, premissa 1, todo A é igual a B. A premissa 2, o C é um exemplar de A. Então, se todo A é igual a B e C é um exemplar de A, logo C vai ser igual a B, né? Ou seja, a gente vai encontrando na lógica e no silogismo a explicação de um elemento de realidade, que basicamente vai dizer, né, que a partir, né, de uma avaliação das premissas, né, dos conceitos apresentados, forma-se dentro do silogismo uma relação ou um esquema ABCA. Esse esquema ABCA significa que os elementos, mesmo que você monte de forma diferente, eles vão se caracterizar como, na lógica, né, caracterizar como elementos que explicam a realidade. Um exemplo, os mamíferos respiram. Então nós temos uma premissa verdadeira. Os mamíferos respiram. Então todo mamífero respira. A baleia é um mamífero. É outra premissa verdadeira. No primeiro caso, né, os mamíferos respiram, né, você generaliza, né? Então, os mamíferos, todos eles respiram. A baleia é um mamífero, então você torna particular. A característica da baleia é particular. Logo, a baleia respira. Ou seja, eu vou pegar aquele conceito geral, todos os mamíferos respiram, e aplicar para a baleia em particular. Todas as baleias respiram. Daí eu generalizo de uma baleia para as demais. Então, do particular, eu amplio para o geral, né? Esse processo, né, Aristóteles vai usar frequentemente para verificar se uma premissa, a explicação de alguma coisa, é verdadeira ou se é um sofisma. Então, Aristóteles divergia dos sofistas, pois ele dizia que os sofistas buscam argumentações que carecem de verdade na explicação de um determinado fenômeno. Né? Então, acontece um fato e você muda o fato, né? Fazendo com que esse fato seja entendido de um modo diferente, que é em benefício de quem fala, mas não necessariamente como algo que tenha ocorrido como um fato. Né? Então, isso aconteceu. Né? Não é o modo que se explica algo que falseia o modo como aconteceu. Então, o Aristóteles primava, né,
pela característica de que todo conhecimento deve ser estabelecido com uma lógica, uma ordem, e essa lógica, essa ordem vai dando base para a expressão correta, verdadeira de um determinado fenômeno. Com isso, né, o Aristóteles vai ampliando, né, sua demanda aí de entendimento sobre o mundo, né, fazendo uma reflexão vinculada às questões biológicas, né, que para ele eram importantíssimas, e a partir disso ele começa a construir todo um processo de classificação dos seres vivos, né. Essa classificação aristotélica, né, leva em conta esse conceito fundamental do seu pensamento, né? O mundo é classificado. E a gente tem que observar o mundo para entender a lógica que está nesse mundo, que é a verdade. E a partir disso, né, o Aristóteles vai dizer, a gente tem que fazer o uso da nossa condição racional, dos nossos processos de abstração, da nossa condição indutiva de elaboração sobre o mundo, para que o conhecimento seja reordenado de forma sistemática, né? Então, por exemplo, aqui, né, bactéria, célula eucarótica, cogumelo, borboleta, tecidos epitelial, nervoso, conjuntivo, muscular, peixe, lagartixa, pulmões, rato, pelo, ou seja, à medida que ele vai se estudando a escala zoológica, vai se encontrando elementos que se destacam dentro de cada espécie, de cada ser vivo, né? E com isso a gente pode fazer uma classificação de todos eles, né? Claro que as classificações iniciais ali do Aristóteles eram bem básicas comparada ao que se tem hoje. Mas se não tivesse o Aristóteles fazendo esse processo, não teria outros que foram reelaborando, reordenando todo um processo de taxonomia de um modo mais sistemático e adequado, né? E aqui, né, tem uma pequena brincadeira, né, em que o Sócrates, né, o Sócrates não, o Platão, né, tá falando. Então, né, logicamente ele se move, né, e o Aristóteles está dizendo assim, na verdade, né, essa frase não te pertence, Platão, que essa frase, né, ela vai se caracterizar ao Aristóteles, né, é o Aristóteles que vai estar preocupado como na materialidade do mundo, da realidade, as coisas vão ocorrendo e como que elas vão se transformando. Então, a ideia, né, do movimento, quem vai trabalhar muito é o Aristóteles, né? Porque o Platão ele remetia qualquer explicação para o mundo das ideias. E aí a gente estabelece outra distinção entre eles, é que esse mundo das ideias está amarrado lá no Parmênides, que influenciou em muito Platão. E o Aristóteles vai se apoiar mais na dialética de Heráclito de Éfeso, em que Heráclito vai trazer todo o processo de que tudo se transforma. Então, tudo se modifica na natureza. Então, a percepção, né, do movimento, da mudança, efetivamente quem vai ter, né, em termos de análise, é Aristóteles, né? E Aristóteles vai discutir a questão do conhecimento, né? O que é o conhecimento, né? E para isso, né, ele vai fazer uso, né, especialmente do método indutivo, em que ele diz, né, a partir, né, da compreensão de como as coisas se organizam no mundo, é que a gente vai fazendo o uso da nossa inteligência. Então, o mundo está organizado. O que a gente tem que ter é compreender, né, pôr a nossa condição de raciocínio, né, para analisar aquilo que está à nossa volta, abstrair o mundo e fazer uso e da compreensão do que é a essência de cada coisa. Então, por exemplo, a essência do ser humano é o raciocínio. Mas outros seres ou outras coisas que existem na natureza, né, têm essências distintas. E é essa essência que permite o nosso avanço ou não, né? Mas todo o processo vai se dando do particular para o geral. O avanço vai ocorrer à medida que a gente se põe a compreender a essência de cada coisa ou a nossa essência, né? Esse processo de encaminhamento sobre o conhecimento foi dando base, né, em Aristóteles, né, para a organização de caminhos científicos, né? Que quer dizer, né, a gente faz uma vez e encontra um resultado. Daí a gente faz de novo para ver se aquele resultado se replica. E faz uma terceira vez para ver se se replica novamente. Quando a gente tem o conhecimento dessa prática particular, a gente pode generalizar para outras situações, né? Então, por exemplo,
ao acompanhar uma árvore, eu vejo, né, que é a semente que cria o broto vai crescendo e vai gerando uma árvore, e essa árvore gera flores e frutos. Eu criei toda uma compreensão sobre esse fenômeno. Daí eu coloco uma outra semente e acompanho como esse processo vai ocorrer. E percebo, né, que mesmo sendo uma semente de uma árvore diferente, o processo é similar. Então tem uma lógica que caracteriza o crescimento da planta. Então, essa lógica particular pode ser aplicada de modo geral a outras plantas. E com isso vai se identificando, né, como cada coisa é sistematizada no mundo, é compreendida no mundo. E o Aristóteles, né, vai dizer que tudo na natureza contém dois elementos, o ato e também a potência, né? O ato é o que a coisa é o modo como a coisa se caracteriza, ou nós nos caracterizamos. Ou seja, o ato é o ser atual, é o que é. Então, como nós somos agora, é o ato. O que nós podemos vir a ser é a potência, né? Então, por exemplo, todos vocês podem vir a ser psicólogos e psicólogas. Vocês estão com esse elemento como potência. O ato é o que a gente faz agora. Então, o que a gente está fazendo agora para que a potência se manifeste? O Aristóteles, né, ele vai incluir, né, um conceito que ele chama de acidente, né? Então, todos nós que estamos fazendo o curso de psicologia, nas nossas ações, estamos caminhando para a potência que temos, que é de sermos psicólogos. Mas pode ocorrer o que ele chama de acidente. Acidente quer dizer, alguma coisa pode ocorrer no meio do caminho que impossibilite que essa potência se realize. Se ocorrer, né, não é porque ocorreu esse acidente que a gente se torna impossibilitado. Significa que esse acidente muda o rumo da vida. E mudando o rumo da vida, a gente pode não ter a potência concretizada, né, como se esperaria, né? Então, são possibilidades do que pode vir à frente, né? Então, o Aristóteles não dizia, né, que era coisa do mundo das ideias, né, porque você não atingiu a perfeição do mundo das ideias. Ele relacionava as experiências de vida de modo direto, né? O movimento, o Aristóteles dizia, o que é o movimento? É a passagem do ato para a potência, da potência para o ato, do ato para a potência, da potência para o ato, dialeticamente, né? É o conceito lá do Heráclito, né? Então, o processo dialético que vai transformando de modo frequente, né, a natureza, né? Então, como esse exemplo do vaso, né? Então, o vaso vai, a flor, né, que está ali, a árvore que está ali, ela vai se transformando com o tempo, né? Essa passagem é movimento, né? Então, a passagem da infância para a adolescência, para a vida adulta, para o envelhecimento, é o ato e a potência. É o movimento que está ocorrendo ali de modo constante e dialético. Quando alguma coisa interfere nesse processo, o Aristóteles vai dizer assim, isso é um acidente. Então, esse acidente faz com que, por exemplo, a mudança no clima da região, ocorre uma seca, e pela seca a árvore não tem forças, né, pois está faltando nutriente para poder ter folhas, flores e frutos, né? Com isso, né, altera-se a dinâmica da própria árvore. Porém, né, esse processo, esse acidente não vai ser perpétuo, pois se o clima mudou, e você fazendo uma análise, né, de previsão do clima da região, se o clima mudou para um clima seco, avaliando, né, aí pelos estudos da meteorologia, a condição do tempo e do local, pode-se ter uma previsão de retorno das chuvas e, com isso, o retorno à vida daquela árvore. Então, aquele acidente impediu, naquele momento, a árvore de ter folhas, flores e frutos. Mas, num outro momento, esse acidente pode não ocorrer e a árvore tem um outro caminho, tem outra dinâmica na sua formação, na sua caracterização, né? Por isso, né, o Aristóteles dizia assim, o acidente não é algo essencial, pois ele ocorre
Eventualmente. Então, todo acidente é uma causalidade. E ele não afeta algo que é fundamental no ser humano, que é a substância. Assim como é em outros seres também, né? Então, a condição da substância é o que caracteriza a essência das pessoas. Então, se eu gosto de psicologia e ocorre alguma coisa no meio do caminho, eu não consigo concluir o curso, a minha substância continua preservada. Meu interesse pela psicologia, eu vou ler coisas de psicologia, eu vou estudar situações relacionadas à psicologia, porque eu gosto da psicologia. Mesmo que eu não termine o curso, mas não significa que minha essência vai desaparecer. Então, acidente é algo que perturba o caminho, mas não é algo que altera a própria dinâmica da vida do indivíduo, né? E a substância, né, para Aristóteles, né, traz as ideias do céu para a terra. O que quer dizer, né? Ele não fica no mundo das ideias. Então, a essência, né, para o Platão, estava lá no mundo das ideias. O Aristóteles vai dizer, não, substância está aqui no mundo sensível. E é aqui nesse mundo que eu consigo entender como as coisas acontecem. Então, a substância é a estrutura do ser, seja qual ser, independentemente de quem seja o ser, né? É a característica, é a substância, é o que faz com que o ser exista, né? É a característica da definição do ser em si mesmo, né? Então, a substância todos nós carregamos e ela nos traz, né? O que a gente poderia dizer nos tempos atuais, né? A nossa identidade é a substância, né? O acidente pode atrapalhar essa substância, mas ela não é o elemento central, né? E outros acidentes, né, podem caracterizar a condição da substância, né? Então, por exemplo, ficar doente é um acidente, ser velho é um acidente, ser belo é um acidente, e não uma coisa que defina a substância de quem nós somos. Então, a gente está doente, pode ficar melhor de saúde, a gente está velho, pode ficar melhor nas nossas relações, quando for no relacionamento com o mundo, né? Ser velho não significa perdermos a noção de quem somos. O mundo não se caracteriza só pela beleza, né? Mas sim pelo modo como as pessoas se relacionam no mundo. Então, a substância não vai mudar se a pessoa é bela ou não é bela, se a pessoa é velha ou não é velha, se está doente ou não está doente. A substância é a essência do ser. E essa essência está relacionada, de acordo com Aristóteles, à racionalidade, que é o que nos possibilita sermos humanos. Então, essa substância a gente encontra aqui no mundo sensível. E é nesse mundo sensível que a gente vai se entendendo como sujeitos, né? Quem somos, como somos, o que gostamos, não gostamos, nossas possibilidades, nossas dificuldades e assim por diante, né? Matéria e forma, né? Então, outros dois conceitos, né, que o Aristóteles vai abordar, né? A matéria, ela está relacionada à materialidade, que quer dizer, né, do que somos feitos, né? Então, todos nós temos uma característica, né, física de sermos compostos por matéria. Só que como nós somos compostos, é um princípio que, para o Aristóteles, era um princípio indeterminado, né? Por que nós somos humanos e por que outros seres pertencem à flora, né? Outros são animais não humanos, né? Então, o princípio da matéria é indeterminado, né? Como que a matéria vai se ordenando e vai se organizando. E a matéria, né, contém em si a possibilidade da transformação, né? Ou seja, a potência, né? Então, a condição da sua mudança, né, é uma forma que pode se caracterizar na potência, né? A partir do ato, o indivíduo vai se transformando. E todo ser humano tem a possibilidade de transformar-se, né, de modo qualitativo. Mas não só o ser humano, todo ser possui. O ser humano, pela sua condição de raciocínio, o ser humano, à medida que entende o mundo, raciocina sobre o mundo, ele vai tendo, a partir da categorização desse mundo, a previsibilidade do que pode e não pode em diferentes situações e contextos, né? A forma é
um elemento que traz, né, a condição de que algo seja o que ela é. É a essência das coisas, né? A forma é o princípio de compreensão, é o princípio inteligível, né? É o princípio que dá base para que algo seja compreendido. A forma não é necessariamente como a gente pensa, né? A gente pensa a forma, né, como se é redondo, quadrado, circular. O Aristóteles vai dizer assim: a forma é o modo como a matéria se expressa. Então, a forma, né, humana é como a matéria se expressa na característica, né, de entender o que está à nossa volta, né? E existem, né, composições diferentes, né, do Aristóteles, seguindo, por exemplo, né, as seguintes situações, né? A matéria é o mármore. Então, o mármore está ali, essa pedra branca, né? Então, isso é matéria. A forma é o que pode se tornar essa matéria na mente, na reflexão, na análise, no raciocínio de um escultor. Então, o escultor, olhando para essa pedra, ele pode pensar nessa sua reflexão e análise o que ele poderia fazer com essa pedra. Então, se essa pedra tem 2 metros, ele pode pensar em construir um ser humano. Se essa pedra tem 50 centímetros, ele pode pensar em fazer um busto de um ser humano, ou um ser humano em miniatura, ou um animal pequeno. A forma é como a matéria vai ser transformada a partir da ação do escultor. Então a matéria está aí. Então a matéria, quando a gente olha ali, né, é um princípio indeterminado, porque a gente observa a matéria, que é o que está no mundo físico. Esse mundo físico vai transformar, né, o conceito de forma, né, aquilo que é e está na essência da compreensão, especialmente humana. Quando o escultor olha para a pedra, ele pensa no que aquela pedra pode se tornar. Então, cada escultor, olhando para a mesma pedra, podem pensar coisas diferentes, né? E essa coisa pensada, a ideia pensada é a forma. O que eu pensei sobre algo, né? E essa matéria e forma, né, ela vai se caracterizando nas suas dinâmicas de correlações, né, que vão também explicar as próprias transformações, né? Então, por exemplo, a matéria, temos uma semente. Essa semente é matéria, mas é uma matéria que traz em si uma condição do potencial, né? A semente é o ato que traz uma potência, e dentro dessa potência tem a forma. Essa semente, ela se transforma em árvore. Então, a potência, né, está relacionada àquilo, né, que a semente traz como substância, né, a sua substância, que vai caracterizar a sua essência, né, de ser uma árvore, né, brotar, crescer, gerar novas sementes e assim por diante, né. Em relação às causas, o Aristóteles dizia assim, né, que as causas, elas estão relacionadas a como que a potência se materializa, né? E essa potência, para se materializar, está vinculada com o ato. E esse ato não é algo do acaso, mas sim algo causado. O que quer dizer, né? Que para a potência se refletir, precisa de uma ação. E essa ação tem toda uma influência que ordena o mundo. Então, não é no acaso, as coisas não nascem, as plantas não nascem pelo acaso, nascem porque existe algo que provoca. Então, existe algo dentro da nossa realidade que constrói o próprio contexto da situação com a qual a gente se vincula, né? E nas causas, né, o Aristóteles fala da causa material, da causa formal, da causa eficiente e da causa final. Então, falando de cada uma dessas causas em termos de caracterização. A causa material é que quando a gente olha um determinado objeto, a gente vê o objeto na sua forma básica, né? Então, essa pedra de mármore já é fruto de uma ação para ela estar quebrada, né? Estar desse jeito. Então, não é do nada que ela se formou. Esse formato é fruto de uma ação. Alguém agiu, ou alguma coisa agiu, a natureza, sobre a pedra, e a pedra acabou ficando nessa forma em que ela se encontra.
essa pedra, né, que é uma pedra de mármore, mas se, por exemplo, né, fosse uma pedra calcária, a pedra calcária ela teria outra consistência na sua materialidade, diferentemente da condição de materialidade do mármore. E diante de um escultor, ele olhando, né, para a peça, para a pedra, e pensando no que ele poderia fazer, isso dependeria, né, de como ele entende as ações, né, que é o conhecimento, né, o seu raciocínio. Então, diante dessa pedra, se fosse uma pedra calcária, ele teria que ter um tipo de ação para construir uma estátua segura, firme, que desse condições, né, de não se romper pela porosidade da pedra. E no mármore ele teria uma outra condução para caracterizar a construção, né, com materiais adequados para mantê-la firme, bela, bonita e assim por diante. Então a causa formal ela está relacionada ao modo como o escultor vai pensar a forma. Então quando ele olha para a pedra, como eu disse para vocês anteriormente, se a pedra tem 1 metro de altura, eu posso pensar em construir um ser humano de 1,70 m naquela pedra de mármore. Então a causa formal, né, eu começo a ter uma ideia sobre ela. Se eu olho a pedra, né, que é um pedaço como esse, e digamos que seja um pedaço pequeno, a minha concepção, né, pode mudar. Então, um exemplo, né, pode ser uma estátua em forma de homem e não de cavalo, mas poderia ser o contrário, poderia ser uma estátua em forma de cavalo e não de homem. O que vai depender na potencialidade da pedra e como eu vou agir diante dela. Então, se a pedra se apresenta em características que eu possa construir a partir dela um determinado objeto, eu vou agir nessa causa formal, olhando a pedra, o que eu pensei nela. A causa eficiente são as formas de ações para tornar aquela estátua aquilo que foi pensado. Então, onde ela foi pensada? Na causa formal. Então, eu me deparo com a materialidade, que é o objeto, esse aqui é uma pedra de mármore, não é uma pedra calcária. Então, eu já penso, pela experiência anterior, como eu devo agir de modo a extrair na escultura a melhor coisa possível dessa pedra. Olhando para essa pedra, me vem a causa formal, que é o que eu posso fazer com essa pedra? Que tipo de construção eu posso ter, né? É um ser humano, uma árvore, um animal? O tamanho da pedra é compatível com o quê? A execução, né, é a causa eficiente, né? Como eu vou fazer aquilo que eu pensei? Aquilo que está no meu raciocínio, na minha reflexão. Como tornar o pensado efetivamente uma estátua, que é a ação que o escultor vem a ter usando os instrumentos adequados para esse tipo de pedra que o conhecimento produziu. Então, para construir uma estátua de uma pessoa na pedra de mármore, eu tenho que seguir o conhecimento anterior que foi produzido no mundo sensível para agir de modo adequado em relação à estátua. E com isso tirar o máximo de qualidade nessa produção. Mas, por exemplo, né, o conceito lá de acidente. Pode ser que eu esteja ali construindo a estátua e bata numa parte que faz parte da substância da pedra, que trinque a pedra toda. Então, estava lá fazendo lá com o meu cinzel, bati, tinha uma parte que eu não tinha observado, essa parte faz parte da substância do que é a pedra, o mármore, e com isso ele trinca. Eu, como escultor, eu posso retomar na causa formal um outro caminho de construção da estátua, que vai tornar a causa eficiente. Ao invés de jogar fora a pedra, dizendo, trincou a pedra toda, não tem mais jeito, eu posso, a partir daquela pedra trincada, construir outra coisa. Ou fazer uso daquele defeito, entre aspas, da pedra, como algo que vai dar potência à pedra em si, né? Que ela vai se tornar algo diferente. A causa final é quando a gente termina aquilo que havia pensado. Vale salientar, né, nesse pensamento dialético do Aristóteles, é que, à medida que eu estou agindo sobre a pedra está agindo sobre mim. O que quer dizer, né? Quando eu estou esculpindo, coisas que acontecem durante o processo de escultura vão afetar a mim também. Então,
terminei uma parte da escultura, tentando montá-la de um jeito, quando eu vou para casa dormir, eu posso sonhar, né? Posso acordar preocupado, o que eu tenho que fazer, como que eu vou elaborar, como que eu vou resolver tal coisa. Então não é só um lado que se constrói, são os dois, né? Então a pedra tem a sua potência, do que ela pode vir a se tornar, assim como o escultor tem a sua potência, no que ele pode vir a construir, né? Então a relação dialética aparece nessa construção. O Aristóteles, né, tinha como característica na sua elaboração do conhecimento ser o organizador do mundo. Né? O que quer dizer, né? Assim como um quarto bem sistematizado, uma gaveta bem organizada, separada pelos seus atributos, era isso que o Aristóteles procurava caracterizar no seu conhecimento sobre o mundo, né? Que todo o mundo tem atributos especiais que devem ser entendidos na própria realidade do mundo, e a partir desse entendimento vai se caracterizando a melhor ação possível, né, para a compreensão dos fenômenos que estejam à nossa volta, né, a qualidade do mundo. Né. Também o Aristóteles disse assim, o mundo é dividido em dois grupos, né, seres animados e coisas inanimadas. Né. Essas coisas inanimadas, elas sofrem transformações e mudanças pela ação do próprio mundo. Ou seja, as pedras vão se modificando. Por exemplo, pedras que estão nos rios, né, são pedras arredondadas. Elas ficam arredondadas pelo efeito da água, que vai atacando a pedra e vai girando em torno da pedra, e a pedra vai ficando com essa aparência arredondada. Diferentemente de pedras de outros espaços onde um rio, né, não está circulando em relação às pedras. Né. E seres animados, né, são aqueles seres que têm potencialidade de se transformar por si. Então, os inanimados se transformam pela ação externa, os animados se transformam pelas suas próprias ações, né, que carregam, né, para com o mundo. Né. E também, entre os animados, o Aristóteles dividiu em dois grupos, né, os animais, né, e os seres humanos. Né. Os animais, né, que têm toda a dificuldade do processo racional, do modo como é concebido para os seres humanos. Né? E os seres humanos, né, com a sua racionalidade, têm como entender melhor o mundo, as características do mundo, né, e a própria ação transformadora que ele pode exercer no mundo, né, como, por exemplo, através da cultura. Né? A teoria do conhecimento, né, para o Aristóteles, né, está relacionada, né, a condição de que o conhecimento vai sendo ordenado e construído pela relação, né, da nossa alma, espírito e consciência com o nosso corpo. Né? Então, a unidade que se forma nos modos que a gente vai agindo e no modo como a gente vai compreendendo os sentidos. Né? Os sentidos explicam o mundo. E esse mundo vai sendo categorizado pela aplicação dos sentidos, né? E esses sentidos vão fazer com que a gente forme conceitos, né? Como entender o mundo, como compreender o mundo. Os conceitos vão dando base, né, para que a gente expresse, através da linguagem, as nossas experiências, os nossos conhecimentos com a realidade, com o mundo. E esse processo, né, à medida que está sendo organizado, né, os conceitos, vão se criando categorias, e as categorias são explicações da realidade, e não devem servir para serem usadas como sofismas. Então, Aristóteles se opunha aos sofistas e dizia: as categorias são feitas para explicar o mundo e como ele se caracteriza. E todo mundo, né, a gente vai conhecendo pela classificação que o ser humano vai fazendo. Então, quanto mais o ser humano avança no conhecimento, mais classificações ele passa a realizar. Né? E ali, né, dentro desse processo dos conceitos, né, quem vai aparecer com uma condição fundamental para o Aristóteles é a linguagem. Né? Então ele vai dizer, né, que a linguagem bem aplicada auxilia na produção do raciocínio. E o Aristóteles, né, ele questionava o uso de metáforas, porque ele dizia: a metáfora é uma forma de explicar um determinado fenômeno, mas se a gente tem as palavras adequadas e corretas para explicar o fenômeno, a gente não precisa fazer uso de alegorias. A gente explica com a condição que a palavra vem a ter
para explicar a realidade. E essa explicação não metafórica, né, mas uma explicação direta do que é o fenômeno, o que é o mundo, nos dá a condição de fazermos o uso científico das palavras de modo regular, né? Ou seja, quando a gente vai produzir, a gente tem que ter uma definição sem buscar analogias para o fenômeno estudado, para evitar correr o risco, né, de, por uso de metáforas, né, construir um conceito sofismático, né, por exemplo. Ele estabeleceu, né, dentro da construção da linguagem, né, o que é sujeito, e o sujeito é a essência, ou substância, né, da construção de uma frase, e o que é o predicado. E o predicado é o acidente, né? Então, o sujeito, eu sou gordo, o predicado é um acidente, né? Eu sou magro, o predicado é um acidente. Eu sou velho, o predicado é um acidente. Na caracterização de que o sujeito é o elemento central na organização de um texto, né, que vai designar os predicados, né, que se constroem com o conhecimento, né. As palavras, né, para o Aristóteles, elas permitem a compreensão do mundo sensível. Então não é só para organizar ideias, conceitos, categorias, é para compreender o raciocínio que explica o mundo sensível, que é o mundo em que nós estamos, o único mundo em que nós estaremos, né? É nesse mundo, né? E a partir das relações com esse mundo, vai se obtendo, né, a busca pelo raciocínio adequado. E esse raciocínio adequado não é somente um cálculo matemático. Por isso que ele rompeu lá com a escola de Platão, né? Saiu lá da academia por considerar, né, que organizar o pensamento é elaborar raciocínio e não elaborar cálculos matemáticos em impô-los, né, à filosofia, por exemplo, né? Na psicologia, né, pegando um exemplo aqui, né, só voltando aqui atrás um pouquinho, das causas, né? Então, a causa material, né, como que a gente poderia fazer uma analogia com a psicologia? Eu estou no consultório e alguém relata um problema. Sou ansioso, não consigo controlar minha ansiedade, ela me causa problemas. Isso seria a causa material, o relato bruto que a pessoa fez para mim. A causa formal é eu pensar sobre esse relato com base em outros relatos que eu conheço na minha experiência sobre o que é uma ansiedade, né? Que é ansiedade, se isso bate com o que a pessoa está descrevendo ou não, e eu vou investigar. O processo da causa eficiente é eu aplicar as técnicas que eu conheço para atuar no âmbito da psicologia com a ansiedade, para entender se aquilo que a pessoa está apresentando efetivamente é ansiedade, e se for, eu vou para a causa final, que é amenizar o sofrimento que a pessoa relata sobre a sua condição de ansiedade, né? Então, no caminho psicológico, a causa material é identificar o problema relatado pelo indivíduo. A causa formal é estudar sobre esse fenômeno, que é o caso ansiedade, para entender como que, na minha experiência, eu posso atuar em relação a ela. Na causa eficiente é aplicar as técnicas adequadas para situações de ansiedade, e ali eu vou perceber se efetivamente o indivíduo tem ansiedade ou não. Se for ansiedade, a gente vai para a causa final, que é fazer com que o indivíduo controle melhor, tenha uma melhor adequação nas suas condições de ansiedade, por exemplo, né? E aqui na psicologia, né, o Aristóteles, né, tratava, né, a alma, o espírito, a consciência, né, como um elemento que fazia parte da sua inteléquia, né, que é a finalidade, né, a primeira finalidade do corpo físico, né, que é a condição que coloca o indivíduo em potência. E ele dividia, né, o ser humano em 3 aspectos nessa constituição psicológica, digamos assim, né, a psique, né. O primeiro momento a vegetativa, o segundo a sensitiva e terceira a racional, né. Vegetativa seria a criança nos seus primeiros meses de vida, com comportamentos reflexos. A sensitiva seria o momento em que a criança começa a sentir o mundo, fazer com que os sentidos ganhem significado para o entendimento do mundo para com ela. E o terceiro momento, quando a criança começa a pensar sobre o mundo. E ali a linguagem começa a ter um papel essencial, né? Então seriam fases da alma, né? Fases da psique,
que vão caracterizando como que essa alma vai se reordenando com o passar do tempo na vida do indivíduo. Aqui, né, nós temos o quadro, né, a Escola de Atenas, né, do Rafael Sanzio, que ele escreveu, que ele pintou, né, entre os anos 1509 e 1510, né, ali, Idade Média, né. E aqui, né, nós temos alguns personagens que se destacam, né. Então, por exemplo, aqui no 14 está Platão, aqui no 12 está Sócrates, aqui no 15 está Aristóteles, aqui no 2 está o Epicuro, né, que é o autor que a gente vai ver na aula que vem, e aqui, né, o 13 é o Heráclito de Éfeso e o 11 é o Parmênides. Então, o Parmênides, com seu mundo das ideias, ele influencia o pensamento platônico e socrático, né, mas principalmente platônico. O Heráclito, né, vai influenciar o pensamento aristotélico, bem como, né, vai influenciar também o pensamento de Epicuro, né. O Epicuro, né, foi o sujeito, né, que gostava de estar rodeado por pessoas, homens e mulheres, crianças e adultos, e não somente por homens, né. E aqui, né, algumas figuras, aqui, né, no entorno de Epicuro, tem algumas mulheres. Outras pessoas aqui no entorno de diferentes personagens aqui da escola grega, não necessariamente são mulheres, embora muitas vezes apareçam ser mulheres, né? Em alguns casos são homens, né, que tinham cabelos compridos, cabelos longos, né? Mas quem vai ter um convívio mais intenso com as mulheres é o Epicuro, né? Epicuro criou uma filosofia do prazer, mas não era uma filosofia do hedonismo. O prazer, né, no hedonismo, né, é o prazer carnal, né, digamos assim, né, o êxtase físico. Para o Epicuro, né, o prazer estava relacionado a sentir-se bem, né, na vida, né. A base do Epicuro também é uma base materialista, né? Então aqui, né, nesse quadro reflete alguns personagens, e aqui, né, tem a numeração, né, de cada um deles. Em alguns casos, né, tem 2 ou 3 nomes, né, ou 4 nomes, né, dependendo da situação, porque alguns foram identificáveis, né, por parte das pessoas que foram estudar o quadro do Rafael de Sanzio. Mas para outros, né, ficou difícil, né, de saber a quem ele se referia, né. Então, por exemplo, né, ao mesmo tempo que há uma identificação aqui do Platão no 14, né, ele poderia ser o Leonardo da Vinci, né, pelas características físicas, né. Então, há algumas dúvidas, né, entre quem é quem, né, mas a base, de modo geral, né, seria da representação dos atenienses, dos gregos, dos que estavam em volta ali na Macedônia, para a escola grega, né, de como o pensamento foi se ordenando, né, e dos personagens que viveram em Atenas, né. Por isso que é a escola de Atenas. Para isso que ele foi contratado, né. Porém, ele colocou algumas coisas peculiares, né. Então, por exemplo, aqui no 9, pode ser a Mona Lisa, pode ser a Hipátia, pode ser a Fornarina, pode ser Francesco Maria della Rovere, e pode ser o próprio Rafael de Sanzio, né? Ele mesmo, né, se pintou ali. Então, tem algumas hipóteses, né? Quem será aquela figura ali? Mas, de modo geral, né, a gente identifica alguns, né, historicamente, né, se identifica, que vão ocasionando, né, como que a filosofia foi sendo sistematizada na escola grega, né, e como que tudo isso foi caracterizando a produção de conhecimento e as diferenças, né, entre os filósofos, né. Vale salientar, né, que a filosofia grega é extremamente rica na contribuição com as nossas análises e reflexões, né, e uma base essencial para a filosofia. A gente não vai ver todos os personagens gregos, né, na aula que vem a gente vê o Epicuro, mas essencialmente é a gente procurar entender e se puder aprofundar, né, no conhecimento desses autores, eles têm uma grande contribuição para que a gente entenda como que a psicologia hoje pensa o mundo e pensa o ser humano.